Recentemente, nós tivemos um problema de dimensão jurídica, porque o ministro Flávio Dino ameaçou o Google, em função de sua ferramenta de buscas ter criado um, entre aspas, editorial, contra a PL 2630, que é o projeto de lei a favor da regulamentação das mídias sociais. Houveram, e ainda há, muitas discussões que envolvem este caso. E um dos principais argumentos defendendo a gigante das buscas é de que, se a Globo faz um editorial defendendo seu ponto de vista, por que o Google não pode fazer a mesma coisa, criar um editorial que defenda o seu ponto de vista? Em primeiro lugar, é necessário esclarecer o que é um editorial, pois há muitas pessoas que ainda não sabem o que realmente é. Toda a mídia jornalística precisa ter uma autorização para operar, ou seja, uma concessão governamental que prevê que algumas regras sejam seguidas. E uma destas regras é o dever de somente apresentar notícias verdadeiras, que sejam baseadas em fatos. Nós sabemos que, apesar de as notícias seguirem esta regra, nada impede que determinados veículos jornalísticos deem destaque para matérias que atendam seus interesses, em detrimento a outras que vão contra esses interesses. Isso é correto? Correto não é. Mas não é ilegal, e nem violam as regras, às quais os veículos jornalísticos estão sujeitos. Entretanto, existe um momento onde estes veículos podem dar uma escapadinha da regra, que é em sua seção chamada de editorial. Para quem não sabe, esta seção é onde o veículo apresenta a opinião predominante do grupo. E aí já viu, opinião é opinião, pode seguir o que aquele que opina pensa sobre determinado assunto. Obviamente que tem que respeitar a legalidade, mas, ainda assim, se tem bastante liberdade de fala. Aí entra a diferença entre estes veículos e o Google. Google não é um veículo de mídia tradicional, e por isso, não sofre os efeitos das regulamentações vigentes, que norteiam os veículos jornalísticos. Mas a situação é ainda um pouco mais complicada. Pense bem, quando você está curioso para saber sobre alguma coisa, o que você faz hoje em dia? Dá um Google. Se você quer buscar alguma informação, como você faz? Dá um Google. Ou seja, o Google se tornou uma ferramenta de pesquisa indispensável, de grande confiança e de grande relevância. É um local onde podemos buscar qualquer tipo de informação desejada. Agora imagine, uma ferramenta que está na mão de milhares e milhares de pessoas, tem um poder muito grande. E se esta ferramenta começa a ditar as regras de um país? Começa então a interferir no que um Congresso vai aprovar ou reprovar. Isso é o que se chama de abuso de poder econômico. De certa forma, esta ferramenta já influencia em muito as nossas vidas. Pense no que era a vida da internet antes de 1998. Naquela época não existia nenhuma ferramenta que indexasse as páginas de internet existentes. Ou seja, se você desejasse acessar um determinado site, era necessário saber seu endereço e digitá-lo corretamente na barra de endereços do navegador. As revistas de informática, frequentemente, traziam listagem de sites em suas páginas, semelhante às antigas listas telefônicas. Atualmente, você até pode digitar o endereço de um site ou outro diretamente na barra de endereços do navegador, mas a maioria das pessoas resolve o problema, dando um Google. Então, se o buscador resolver não indexar o endereço da página de uma determinada organização, ela não existe na internet. Creio que já foi possível entender o poder que uma organização como o Google tem, diante de todos os outros meios de comunicação e jornalismo. Certo? Mas, lamento dizer que as coisas não param por aí. Qual o motivo pelo qual você acredita que Google e Meta, por exemplo,
se posicionem contra a regulamentação das mídias sociais. É simples. Se trata de uma motivação financeira. Não, meu caro, não acredite que eles estão preocupados com as suas liberdades de expressão. Não é nada mais do que isso, motivações financeiras. A Alphabet, dona do Google, teve um faturamento líquido de 59,9 bilhões de dólares em 2022. E você acredita que este dinheiro todo vem de onde? Meu amigo, praticamente todo o faturamento deles vem de publicidades. E o que gera publicidade? Número de visualizações. Se algo é muito visto, os anunciantes desejam pagar para estar sob aqueles holofotes. Agora, vamos pegar um dos grandes carros da empresa, que é o YouTube. Nesta plataforma, os conteúdos campeões de visualizações são aqueles tóxicos, que apresentam conteúdos violentos ou radicais, e que geram engajamento. A proposta do projeto de lei 2630, diferente do que um grupo de opositores radicais tem alegado, não se trata de censura. Pelo contrário, o projeto solicita a estas Big Techs que façam a sua parte no controle, identificando situações de abusos e coibindo-os. As Big Techs alegam a impossibilidade de fiscalizar um universo tão vasto como este, que teriam muito mais despesas, pois teriam que contratar um grande número de pessoas para exercer esta função. E tenho visto muitas pessoas engolirem esta afirmação como verdadeira. Os YouTubers sabem que isso é possível. Aquele que nunca teve um vídeo notificado, por utilizar alguns segundos de uma música protegida por direitos autorais, que atira a primeira pedra. E o Instagram? Se uma mulher postar uma foto onde aparece uma parte de seu seio, sua postagem será automaticamente bloqueada, ao passo que um homem sem camisa, ou com a camisa levantada, mostrando seu peito, não recebe o tal bloqueio. E o que dizer o Facebook com seu reconhecimento facial, capaz de marcar precisamente as pessoas em suas fotos, mesmo quando a qualidade das fotos é muito baixa? Então você acredita que os mecanismos capazes de diferenciar um mamilo masculino de um seio feminino, de identificar uma fração de música ou vídeo, cujo proprietário tem imposto a lei de direitos autorais, ou ainda, capaz de identificar o rosto de uma pessoa, entre as milhares de imagens armazenadas em seus servidores, não é capaz de identificar uma suástica nazista, ou não poderia identificar um conjunto de palavras de incitação à violência? Este PL 2630 é muito semelhante ao projeto que está sendo implantado na União Europeia, ou que está sendo discutido no Congresso norte-americano. A diferença entre o lá e o aqui é que lá fora, eles estão estudando, discutindo e implantando esta regulamentação, enquanto aqui, estão fazendo pressão para que ela não seja viável. Há também uma outra diferença entre o projeto europeu e o nosso. É que o europeu é muito mais radical, e apresenta punições muito mais severas. E, quem são aqueles que aqui estão defendendo a sua extinção, antes mesmo de sua criação? Certamente que são aqueles que mais sairão prejudicados com isso. São as pessoas que ganham seguidores e dinheiro fazendo apologia à violência, ou disseminando conteúdos mentirosos, e até mesmo, conteúdos criminosos. É verdade que o projeto não é perfeito, e, para que ele melhore, é necessário um bom empenho dos legisladores, juristas e técnicos na área de informação. Mas isso não será possível, enquanto estivermos enfrentando uma oposição ridícula, que não está a fim de discutir os problemas que possam existir no projeto, a fim de os resolver. Não! O que esta gente quer é fazer uma oposição burra, oposição que vai contra as necessidades do país, ou melhor, oposição que vai a favor de seus próprios interesses. Você acaba de ouvir o nosso Opinião IA.